Talento é só um ponto de partida. O que realmente diferencia um designer de alto nível é aquilo que ninguém vê, é o que ele repete todos os dias. E esse é o episódio 2 da série Como se tornar um designer gráfico de alto nível. E hoje, criativos, nós vamos falar sobre um dos maiores pilares do crescimento profissional, a constância. Fala, criativos, eu sou o Man e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu vou falar sobre conteúdos de dicas, tutoriais e tudo relacionado ao universo do design. Se você busca uma evolução real na sua carreira de design, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Mas aliás, o que é constância? A constância, ela não é sobre fazer muito, mas sim fazer sempre. No design, a capacidade de criativos de manter uma cadência de prática, estudo, entrega e principalmente aprimoramento, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. E um dos maiores erros dos iniciantes, de quem está começando no design, é simplesmente o fato de agir por impulso. Começam empolgados, mas depois de alguns dias perdem completamente a motivação e param quando ainda não veem retorno. Vamos ser francos, criativos, quem nunca teve aquele dia inspirado, aquele dia que a gente acorda, aquele dia que a gente está motivado e que a gente consegue ter um alto nível de produtividade. E são exatamente nesses dias que a gente começa muitos projetos, começa muitos objetivos, porém, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo essa motivação, a gente acaba perdendo esse vigor e, na maioria das vezes, a gente deixa aquele projeto estagnado. E é por isso que eu falo, atira a primeira pedra aquele designer que nunca parou um projeto no caminho. Mas para mudar essa realidade, você precisa aplicar a constância na sua vida, você precisa ser constante. E esse é o principal ponto que vai fazer você virar essa chavinha. Porque a constância é mais poderosa que o talento. Talento sem constância é um desperdício. Porém, criativos, já constância sem talento se transforma em habilidade. E a habilidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é construída e não herdada. É natural, muitas vezes, a gente olhar para pessoas que já estão num nível altíssimo de habilidade, num nível altíssimo de entrega, e a gente acabar achando que sempre foi daquela forma, que aquela pessoa tem um talento nato, que ela tem uma aptidão natural, tem uma facilidade ali para ter criatividade. Ah, aquela pessoa é uma pessoa criativa. E por esse motivo a gente acha que existem pessoas com talentos, que elas sempre vão estar um passo à frente, mas a gente acaba anulando toda a jornada que aquela pessoa teve para estar hoje no nível que ela está, no nível de repertório, no nível de conhecimento, no nível de entrega. Isso, criativos, é porque a gente precisa desmistificar muitas coisas. Muitas vezes a gente acha que existem coisas que não é para gente, existem coisas que são para pessoas realmente que têm ali um talento, uma aptidão natural, mas o fato é que o que vai te tornar um profissional diferenciado é a sua constância, é o quanto você se dedica para se tornar melhor naquilo que você está estudando, naquilo que você está aplicando para a sua vida. No livro de Malcolm Gladwell, eu acredito que seja assim que se pronuncie, ele fala que uma pessoa ela precisa aproximadamente de 10.000 horas para ser considerada boa em uma habilidade, seja um instrumento, seja design gráfico, seja no esporte, seja em qualquer coisa. A gente sabe sim que existe o fator de aptidão natural, fatores que envolvem a forma com que aquela pessoa foi criada, suas experiências e tudo isso sim influencia em um desempenho. Mas ainda assim, nada é páreo para o verdadeiro esforço, para a verdadeira constância em se desenvolver e desenvolver as suas habilidades. No livro que eu li, Mindset, a nova psicologia do sucesso, fala que Michael Jordan, para ele alcançar o alto nível do basquete, não foi porque ele era simplesmente talentoso e ele já tinha ali uma aptidão natural de habilidade que diferenciava ele de outros jogadores. O que ninguém diz é que ele chegava sempre 2 horas antes do treino e ficava sempre 2 horas depois do treino. Enquanto os outros jogadores seguiam aquela rotina mais padrão, igual aos outros, ele entendeu que para ele se tornar diferenciado, ele precisava de esforço, ele precisava se dedicar muito mais que os outros. E que quanto mais ele errasse as cestas nos treinos, ele estaria mais próximo de acertar essas cestas
durante os jogos. Então o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que o esforço será algo que ninguém vai ver. As pessoas vão te olhar no futuro, vão ver os seus projetos, as suas entregas, a sua velocidade, e talvez elas até pensem: esse garoto tem talento, ele nasceu para isso. Mas na verdade, por trás de tudo isso, você teve uma jornada de esforço, uma jornada de constância que te levou e vai te levar para o sucesso na sua jornada. Quem se mantém em movimento enquanto os outros param, cresce em silêncio e aparece quando ninguém mais esperava. Mas não basta a gente ficar falando somente sobre teoria, sobre constância aqui. A gente precisa definir e entender um caminho claro para construir essa constância na prática da nossa vida. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Como estruturar constância na sua carreira de designer gráfico? Primeiro ponto, criativos, crie um sistema pequeno, não uma meta vaga ou muitas coisas ao mesmo tempo. Se você quer se desenvolver, por exemplo, no software do Illustrator, coloque uma meta de 30 dias, você vai estudar Illustrator por um período de 15 a 20 minutos. E nesse período que você vai estudar Illustrator, você quer aperfeiçoar o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento do software. Então, todos os dias você vai estudar ali uma aplicação, uma ferramenta. É natural que nós, designers, muitas vezes nós queremos focar em diversas coisas ao mesmo tempo. Eu quero estudar Illustrator, eu quero estudar Photoshop, eu quero estudar conceitos de design e diversas coisas. Você até consegue fazer isso, desde que você se organize durante a semana e que você crie ali uma tabela de estudos, né? De repente, segunda-feira você vai estudar Photoshop, de repente, terça-feira você vai estudar Illustrator. Mas o que eu recomendo para vocês, quando a gente fala na questão de constância, é que você impulsione uma habilidade sua, pelo menos no início, em um período mais longo, né? Então você pega o Illustrator ali, ao invés de você estudar uma ou duas vezes na semana, tenta pegar por um período mais longo, para você dar o start inicial, que é muito importante. O começar é um fator muito decisivo, muito importante, para que você quebre também a barreira do próprio fato de começar. Porque parece simples, mas a gente sabe que é um grande desafio muitas vezes para a gente. E depois que você consegue criar esse cronograma, depois que você já começou, que você está estudando, aí sim, o que eu recomendo é vocês ir adicionando outros estudos e intercalando. Eu acho que não tem problema nenhum de você estudar um software num dia e no outro dia você vai para algo mais conceitual, algo mais para fundamentos do designer, ou até mesmo algo mais teórico. O outro ponto que é importante, criativos, vocês metrificarem isso, né? Então, se vocês criarem uma planilha, ou até mesmo anotar no papel, anotar no caderno, ter isso visível, ver os resultados, né? Ver que aquele dia você estudou aquilo, que você está com a constância, que você está conseguindo manter esse objetivo, isso é muito importante para a sua mente, para você realmente se engajar. E o último ponto é abraçar o tédio da repetição. Sim, faz parte, tem dia que nós queremos fazer coisas diferentes, mas a repetição é importante e é ela que irá nos tornar bons naquilo que nós queremos ser bons. A maioria desiste porque eles esperam emoção constante. A constância, ela é silenciosa, mas ela produz o domínio. E domínio é o que te traz autoridade de verdade no mercado. E eu falo por mim, criativos, por muito tempo eu vivi esse caminho de inconstâncias, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acabar não fazendo nada. O fato é que quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Quem quer ser bom em tudo acaba não sendo bom em nada. Isso porque a gente precisa realmente nos dedicar por períodos de qualidade para a gente desenvolver habilidades específicas. Ao invés da gente querer abraçar o mundo, abrace um objetivo por vez. Isso fez uma diferença enorme na minha vida. E ao invés de você querer fazer tudo rápido para ter resultados rápidos e até mesmo para poder executar mais rápido, tenha um pouquinho mais de paciência, tenha um pouquinho mais de constância, um pouquinho mais de calma, estude, se aprofunde
e com a repetição e com a prática, você vai se tornar especialista naquilo que você está estudando. Não busque atalhos criativos, busque estrutura e mantenha o movimento mesmo nos dias sem motivação. E é isso, criativo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a despertar, a clarear novas ideias, um novo posicionamento, eu só vou pedir uma coisa: deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe aí também nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e se tem algum ponto que vocês gostariam de compartilhar comigo, e eu vou fazer questão de te responder. Um grande abraço, até breve, até mais design.